igreja é um ambiente de aprendizado. A igreja nós aprendemos sobre a palavra de Deus, né? E, enfim, aquilo que o Senhor quer falar ao nosso coração. Todos abriram? Podemos ler? Verso 8 do capítulo 2 do Apocalipse. Estamos caminhando aí passo a passo, e assim Deus vai falando ao nosso coração, sem pressa, e vamos nos alimentando da palavra de Jesus. Diz assim o verso 8: Ao anjo da igreja em Esmirna escreva: Estas coisas diz o primeiro e o último que esteve morto e tornou a viver. Conheço a tribulação pela qual você está passando e a sua pobreza, embora você seja rico, e a blasfêmia dos que se declaram judeus e não são, sendo isto sim sinagoga de Satanás. Não tenha medo das coisas que você vai sofrer. Eis que o diabo está para lançar alguns de vocês na prisão, para que vocês sejam postos à prova e passem por uma tribulação de 10 dias. Seja fiel até a morte, e eu lhe darei a coroa da vida. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor, de modo nenhum, sofrerá o dano da segunda morte. Vamos orar mais uma vez, feche seus olhos. Nós já cantamos ao Senhor, já oramos também, mas vamos colocar a nossa vida, essa palavra, diante de Deus, porque a palavra de Deus é um remédio para o nosso corpo, para os nossos ossos, para a nossa alma, para a nossa mente, para a nossa vida. Então se apresente diante de Deus, peça perdão ao Senhor pelos teus pecados, e peça também, fale para que o Espírito Santo possa nos ensinar de acordo com a vontade dele, segundo aquilo que está escrito aqui na palavra do Senhor. Ore, todos orando a Jesus. Pai amado, que bom estarmos aqui na tua casa, Senhor. Que bom cantarmos louvores a ti, aqui nesse ambiente santo, nesse ambiente de adoração comunitária. Teu povo aqui reunido em comunhão, irmãos. Muito obrigado, Deus. Isso é uma experiência ímpar, uma experiência divina que o Senhor nos dá. Nós agradecemos a ti, Deus. Obrigado pela tua palavra, Deus, lida aqui nessa noite. E Deus, e o nosso pedido, como sempre, é que o Senhor tira, Senhor, de nossas vidas todo impedimento, toda trava, todo empecilho, Deus, toda barreira que possa impedir que a tua palavra flua em nossas vidas. Por favor, Jesus. Arranca, Pai, arranca, Deus. A tua palavra liberta, Pai. Nós cremos nisso. A tua palavra é libertadora. Então, Senhor, que possamos aprender as Escrituras Sagradas e dessa forma o teu Espírito Santo possa trabalhar, a começar em mim, Deus, no meu coração, coração dos meus irmãos, das minhas irmãs, os que estão em casa. Fale conosco, ó Deus, por misericórdia e graça. Clamamos a ti, clamamos a tua presença. Lembramos também daqueles que estão oprimidos, daqueles que estão enfermos. Por favor, Deus, alcance os teus filhos, não só aqui da nossa igreja local, mas outros irmãos de outras igrejas. Que a tua graça, a tua paz, o Espírito de vida do Senhor, que provém do teu trono, possa ser estendido, ordenado sobre todo o teu povo, Deus, não somente aqui em Bauru, mas em toda a terra. Para a glória do Senhor oramos. Amém. Amém. Gente, olha aí, nós lemos semana passada, você está com a tua Bíblia aberta, os primeiros versículos do capítulo 2, que é a carta à igreja de Éfeso, e falamos a semana passada que o padrão é sempre o mesmo, tem sempre um padrão, né? E Jesus vai falando às igrejas, sempre a carta é destinada ao anjo da igreja. Já falamos sobre esse anjo lá no primeiro capítulo, e nós lemos aqui, os irmãos devem ter reparado, que Esmirna, essa igreja que fica na cidade de Esmirna, olha que coisa legal, não recebeu nenhuma crítica, não recebeu, só recebeu elogios do nosso Senhor e também promessas de Jesus. A tradição
diz que Policarpo, que foi um pastor, um bispo da igreja, ali do segundo século, inclusive a tradição vai dizer que Policarpo, os escritos antigos, Policarpo ele foi discípulo do próprio autor do Apocalipse, discípulo do apóstolo João, e que ele andou ali com alguns discípulos, aqueles que ficaram, os apóstolos que ficaram, né, mais velhos ali, o Policarpo ele conheceu esses irmãos, e ele era discípulo de João. E o Policarpo, ele era da cidade de Esmirna, que é justamente essa carta. Olha que bacana. Policarpo, ele era da cidade de Esmirna, ele é conhecido como Policarpo de Esmirna. Então, ele conviveu com o pastor João, né? Com o apóstolo João, com o mestre João. E essa cidade, Esmirna, só para efeito de curiosidade aqui para nós estamos em quartas de estudo, essa cidade ficava cerca de 50 quilômetros acima da cidade de Éfeso, pegando como base, está até aí, ó, pegando como base o capítulo que nós, o texto, né, o que nós estudamos na semana passada, ficava acima, ao norte ali da cidade de Éfeso. Hoje é a região da Turquia, o lado asiático da Turquia, e também a cidade de Esmirna, ela disputava com Éfeso, vamos dizer assim, disputava com Éfeso o posto da cidade mais bonita da Ásia Menor, da província da Ásia Menor. Então você está vendo ali, ó, está lá 7 igrejas. Percebe, meus irmãos? É por isso que nós falamos lá no início que o apóstolo João certamente ele conhecia essas comunidades, essas igrejas, são todas ali pertinho, uma da outra, 50, 30 quilômetros, né, uma das outras, e João está ali, em Patmos, né, com vários mapas que você tem no Atlas bíblico. A ilha de Patmos estava ali também, ali na costa ali dessa região da Ásia Menor, da província da Ásia Menor. Dizem que Esmirna era inclusive rival de Éfeso, por causa dessa disputa. Nós falamos que Éfeso tinha um porto muito importante, e Esmirna também tinha um porto importante, né, que muitos negócios eram feitos ali, e né, muitas tratativas e aquelas coisas todas. E para não fugir do padrão dessas igrejas romanas, a Esmirna também era um centro, que é isso que nos interessa aqui, um centro de adoração ao imperador, né? Então, adorava-se o imperador romano como se ele fosse um deus. Então, lendo aqui esse texto, diz, acho que nós temos um outro mapinha, se quiser mudar, tem lá um outro mapinha. Olha esse daí. Esse daí é legal, porque esse daí dá para a gente ver a ligação ali, ó, saindo do A, que é a ilha, né? B, C, está na sequência das cartas. Olha que legal esse mapa aí, meus irmãos. Você sabe uma coisa que é importante? Das 7 cidades, Neto, do Apocalipse, só Esmirna que existe hoje. Só Esmirna. O resto é tudo ruim, né? Local de... O pessoal vai lá para fazer turismo, né? Inclusive as ruínas de Éfeso recebe muitos turistas. Agora, Esmirna está de pé até hoje. O nome turco dela é Izmir. Também eu te peguei, você tem várias fotos, eu peguei 2 fotos que eu achei bonitas. Não sei se vai dar para ficar bonita aí na projeção. Está meio estourado, né? Tem a outra, sabe que a outra é legalzinha? Lá. Olha que bacana, gente. Bonito, né? Tá lá, é isso daí, a cidade é Izmir, né? Em turco. Então, lendo aqui esse trecho que nós lemos aqui, irmãos, uma coisa que é importante, a gente percebe aqui, é uma coisa que vem ao nosso coração. Será que é possível ser fiel a Jesus? Até a morte. Porque olha aí o finalzinho do verso 10. Seja fiel até a morte, diz o Senhor. Eu lhe daria a coroa da vida. Será que é possível ser fiel até a morte? Esse mundo de corrupção que a gente vive, esse mundo secularizado, né, com tantas coisas que nos atraem,
que tira o foco da igreja de Jesus, o povo de Deus. Será que é possível realmente ser fiel até a morte? Porque veja, não sou eu que estou falando de ser fiel até a morte, é Jesus que diz. Jesus está mandando e está falando para a igreja de Esmirna, e conforme nós temos estudado Apocalipse, o Apocalipse ele reflete até hoje, né? Essas cartas para as igrejas chega aqui para nós. Então, será que é possível ser fiel até a morte num mundo relativizado, num mundo cada vez mais sem Deus, que não quer saber de Deus, as pessoas não se importam com Deus? A gente vê que Esmirna era uma igreja sofredora. Esmirna era uma igreja perseguida, nós acabamos de ler. Esmirna era uma igreja pobre. Esmirna era uma igreja caluniada. Era uma igreja difamada. Era uma igreja perseguida. E aí Jesus vem e dá essa palavra: olha, é para você ser fiel até a morte. Esmirna enfrentava o risco da morte diariamente. Diariamente. Então, não deveria ser nada fácil ser crente em Jesus, ser um cristão, aqui na cidade de Esmirna. Mas conforme nós falamos, o Senhor Jesus, através do apóstolo, que ele escreve, né? Esmirna recebe elogios do Senhor. Né? E isso deve saltar aos nossos olhos. Recebe a promessa do Senhor. Uma curiosidade que eu coloquei aqui no cantinho: os estudiosos dizem que a palavra Esmirna vem de mirra. Mirra, que é uma erva amarga, né? Muito usado ali no Oriente. Se for isso mesmo, casa certinho. Se é isso, se Esmirna é mirra, casa certinho com a situação amarga que a igreja vivia nessa época, né? Nesse tempo de... Jacobão está aqui, é um péssimo. Obrigado, irmão Zé. Então vivia ali perseguição. Era uma igreja pobre, conforme nós vimos aqui, mas a cidade de Esmirna era uma cidade rica. Né? Tinha muitas posses, muitos negócios, um comércio fluente, tinha lá os figurões, muita gente importante vivia na cidade de Esmirna, mas a igreja do Senhor Jesus era uma igreja pobre. E aí tem algumas particularidades, e eu gosto disso, os irmãos têm caminhado comigo aqui, ó, desde lá, quando nós estudamos o Gênesis, eu acho que isso também é muito importante, e que a gente vai encontrando os detalhes aqui ao ler o texto da palavra de Deus. Por exemplo, quando Jesus diz, bate o olho aí na tua Bíblia, verso 8, quando Jesus diz que essas coisas diz o primeiro e o último, aquele que estava morto e tornou a viver. Quem é esse? Quem é esse, meus irmãos? Jesus, ele está falando dele mesmo, né? Então, quando ele diz assim, aquele que estava morto e tornou a viver, por exemplo, tem uma proximidade com a história de Esmirna, porque a cidade de Esmirna, ela havia sido destruída há 600 anos antes de Cristo. Para os irmãos terem uma ideia, dá licença. É uma cidade antiga, Esmirna. Né? Então, 600 anos antes de Cristo, diz a história que essa cidade, gente, ela havia sido destruída por completo. E ela volta a reviver, vamos dizer assim, 200 anos antes de Cristo, quando ela foi reconstruída por completo, como uma das cidades mais belas daquela região. E aí, quando o Senhor perceba aqui a mensagem de Jesus, quando ele está dizendo aqui no verso 8, isso traz um ponto de convergência. Isso traz um ponto de proximidade. Porque é isso mesmo. Veja se eu consigo despertar os irmãos. Jesus, quando ele ensinava por parábolas. E as parábolas, por mais que para nós muitas delas sejam estranhas, para os ouvintes, e quando Jesus estava andando aqui na terra, os ouvintes entendiam aquilo que Jesus estava dizendo. Eram parábolas para poder trazer um significado mais próprio, ser mais entendível para os ouvintes.
É a mesma coisa que Jesus está fazendo aqui. Quando ele diz, está falando com vocês aquele que estava morto e tornou a viver. Ele está comunicando de uma certa forma, uma particularidade com o destino daquela carta. Para aqueles ouvintes, Jesus Cristo está dizendo que ele estivera morto, mas ele estava vivo. Os esmirnianos, o povo de Esmirna, sabia disso, entendia isso, sabia muito bem qual o significado de estar morto e tornar a viver. Por quê? Essa é uma marca ali daquela cidade. Eles entendiam perfeitamente. Jesus é aquele que morreu e viveu. A cidade de Esmirna era assim. Havia acabado, tinha sido destruída e voltou a reviver. Quer ver outra coisa que a gente percebe aqui? A igreja de Jesus, ali na cidade de Esmirna, era fiel. Era fiel à palavra de Deus. Era fiel a Cristo Jesus. Só que os estudiosos vão dizer que Esmirna, daquelas cidades antigas, era a cidade mais fiel a Roma. Ó. Os esmirnianos aqui, eles tinham já essa cultura, desde criancinha, de serem fiéis a Roma. Inclusive, também diz a história, e você faz pesquisas, principalmente quando você pega esses comentários antigos, 200 anos antes de Cristo, quando ela foi reconstruída, foi levantado em Esmirna um templo a Roma, em adoração a Roma. Então, o povo dali era um povo que era fidelizado a Roma. Aí você pega aqui as palavras de Jesus, ou o que Jesus está dizendo, olha, a cidade, a população pode ser fiel a Roma, mas vocês são fiéis a mim. Seja fiel a mim, fiel até a morte. Dar-te-ei a coroa da vida. Tem um filósofo, de onde eu estou tirando isso, para poder passar para os irmãos aqui a referência. Cícero, que viveu 60 anos antes de Cristo. O nome dele é Marcus Tullius Cícero. Ele diz no seu material que Esmirna era a aliada mais antiga e fiel de Roma. Então, por isso que eu estou falando, esse povo ali de Esmirna sabia muito bem o significado de fidelidade. Eles sabiam o que era ser fiel, serem fiéis. Eles conheciam isso. Jesus pega esse gancho e fala justamente para essa igreja, no meio de uma cidade que é fiel a Roma. E Jesus está falando, vocês sejam fiéis a Roma, sejam fiéis a mim, até a morte. Mais um ponto aqui de particularidade de Esmirna, da aproximação com a mensagem de Jesus, é que nessa cidade havia, inclusive eu até separei, acabei de me esquecendo, tem lá, né, o local onde antes era, há um estádio, aonde os atletas iam para Esmirna, primeiro século, segundo século, e iam disputar ali os jogos atléticos e tal. E os irmãos sabem muito bem disso naquela época. O vencedor recebia o quê? Uma coroa, né? Coroa da vitória, uma coroa de louros. E aí vem Jesus e diz para os crentes daquela cidade. Ele fala para a igreja daquela cidade, olha, ao vencedor eu darei a vocês a coroa de louros. Não, coroa da vida. Parafraseando o apóstolo Paulo, não é a coroa corruptível, mas é a coroa incorruptível. É a coroa eterna. Então, perceba, o que eu quero dizer com isso com os irmãos, que é o seguinte, a gente pega o Apocalipse para ler, e eu acho muito legal, tem muito significado. E se a gente for debruçar mesmo, nós vamos encontrar muitos significados, muitas linhas de convergência, de ligação, que a gente vai ligando um ponto no outro, aí você pega um livro para estudar, né, acompanhando ali, isso é muito bacana, e a gente percebe que há uma intencionalidade muito profunda naquilo que Jesus está ensinando, naquilo que Jesus está passando. Então, não são palavras jogadas ao vento. Não é isso, não.
E é isso também um detalhe que eu tenho falado desde quando a gente começou a estudar o Apocalipse. Os leitores, os ouvintes, eles sabiam muito bem aquilo que o Senhor estava querendo passar. Jesus usando aí, né, essa linguagem, esses exemplos, essas metáforas, para poder simplificar. Para nós, talvez, seja bem difícil, seja bem complicado, mas para os seus ouvintes era bem fácil. Então, para nós aqui, gente, meus irmãos, como nós podemos aprender com essa igreja? Sobretudo, a sermos fiéis. Eu acho que esse é o ponto. Legal, todas as curiosidades que eu falei, né? Esses pontos que ligam ali, características da cidade, tudo isso é importante, tudo isso é bacana, a gente vê a riqueza do diálogo do Senhor, aquilo que o Senhor está transmitindo, tudo isso é maravilhoso. Mas o que fica para a nossa alma, para a nossa vida, é como que nós podemos ser fiéis, segundo a ordem que Jesus está dando para a igreja de Esmirna, e que ele também dá para a igreja do Estoril. Veja então na sua Bíblia, dá uma olhadinha aí no verso 9. O verso 9 diz assim, não temos aí a projeção, porque está na tua Bíblia, para você ver a Bíblia mesmo. O início aí, ele fala assim, conheço a tribulação pela qual você está passando. Temos aqui, Igreja de Jesus, uma indicação clara, transparente, que a igreja de Esmirna estava enfrentando tribulação, provas. E pelo jeito aqui, a um curto prazo não tinha luz no fim do túnel. Curto prazo, no olhar humano, eu quero dizer. A tribulação era severa. E aí, o nosso Senhor lhe conforta a igreja dizendo que ele conhece, porque isso é legal. Você imagina Jesus chegando para você e falando assim, meu filho, falando para você, eu conheço a sua tribulação. Isso é tudo, hein, gente? Isso é consolo, hein? Imagina. Quer dizer, eu não estou largado, eu não estou abandonado, eu não estou jogado aí pelos cantos. Não. Imagina o Senhor chegar e falar para você, meu filho, povo de Deus, eu conheço a sua tribulação. Eu conheço as provas pelas quais você está passando. Então, o nosso Senhor, ele conforta, ele consola essa igreja, dizendo que ele conhecia a tribulação. E por que é um conforto? Justamente isso. Primeiro, que os olhos do Senhor estão sobre o seu povo. Isso já é um primeiro conforto. Outra coisa, o nosso próprio Senhor, ele passou por severa tribulação, por severa prova, lá no Getsemane, lá no Gólgota. Jesus, ele sabe melhor do que nós aqui. Ele sabe melhor do que qualquer um de nós aqui, o que é sofrer, o que é padecer. Então, ele é apto, ele é poderoso, ele conhece e ele pode realmente, com o seu poder, pela sua aptidão, porque ele também sofreu pior que nós, ele pode muito bem nos consolar, e é justamente isso que ele está dizendo aqui, consolar o povo, consolar a igreja no meio da tribulação, no meio das provas. Cristo ressuscitado, aquele que inclusive experimentou a morte, passou pela morte, mas saiu da morte. Aquele que ressuscitou triunfantemente e vive pelo século dos séculos. Ele chega para aquela igreja e diz, eu conheço, eu sei bem a tribulação que você está passando, porque o nosso Senhor, ele é eterno, gente. Ele olha para a igreja de Esmirna, ele olha para a nossa igreja também, conforme ele mesmo diz aqui, ele é o primeiro, ele é o último, aquele que nunca muda, aquele que está sempre conosco, glória a Deus por isso. Então a igreja de Esmirna estava unida com Jesus, unida estreitamente com o nosso Senhor. Por quê? Jesus é aquele que sofreu, e Esmirna, da mesma forma, estava sofrendo. Eu conheço a tribulação. Jesus está dizendo, eu sei o que você está passando. Eu não estou inativo. Eu não estou ausente. Eu sei, eu conheço. Ora, gente, se nós quisermos realmente entender o verso 9, está com a tua Bíblia aí ou não? Se a gente quiser entender o verso 9, nós temos que fazer uma pesquisa na história. E aí nós saberemos o tamanho da tribulação que Esmirna estava passando. Porque eu acho que isso é legal.
Porque Jesus, ele joga a informação, eu sei a tribulação. Mas se você quer saber realmente em detalhes o tamanho da tribulação, você tem que fazer uma pesquisa na história para você perceber e saber como aqueles irmãos eles eram atacados e como aqueles irmãos estavam sendo mortos por causa da fé em Jesus. Bom, primeiro ponto, como sempre, essa é uma realidade no Apocalipse, né? Os crentes ali eles eram forçados a adorar o imperador como se ele fosse Deus. Isso é uma marca presente em todo aquele ambiente ali do mundo, onde tinha a igreja de Jesus. Eu trouxe aqui um comentário aqui, o Justo Gonzalez, o irmão Justo Gonzalez, ele na sua coletânea sobre a história do cristianismo, ele conta, acreditem irmãos, ele conta que de uma única vez foram lançados do alto do Monte Pagos, diz que é o maior, tem o pico mais alto lá em Esmirna. Foram lançados de uma só vez contra Justo Gonzalez 2.000 crentes em Jesus. De uma só vez. Morreram em profunda agonia por causa da fé em Cristo. Não é brincadeira, hein? Eu falei, meu Deus, a quantidade de crentes não era pouca, né? Uma cidade de aproximadamente 250 mil habitantes, 2.000 cristãos foram lançados. Nós falamos do pastor de Esmirna, o Policarpo, o próprio Policarpo, o bispo lá, ele foi queimado vivo em 155 depois de Cristo. Veja que Apocalipse está mais ou menos ali situado em 95, 96. Então, perceba o tamanho da tribulação. 95, Jesus está falando, olha, eu sei do sofrimento, eu sei da tribulação que vocês estão passando. O bispo da igreja, Policarpo, ele foi queimado vivo no ano de 155. Ele literalmente foi fiel até a morte. Fiel até a morte. Uma historinha aqui para ilustrar aqui para os irmãos, para quem gosta de história. Diz que os algozes ordenaram que ele dissesse, diga agora, Policarpo, César é o Senhor. Diga agora. Obviamente, se ele morreu, ele se recusou a fazer essa declaração. Em seguida, ele foi conduzido ao estádio, aquele estádio onde tinha lá as disputas, e ali os algozes, as autoridades, o procônsul romano, insistiu e ordenou a ele assim, maldiga agora Cristo, e eu te porei em liberdade imediatamente. Gente, é simples. Nega. Diga que César é o Senhor. É simples, só fale. Uma frase curta. César é o Senhor. Negue a Cristo. E você já pode voltar para a tua casa e almoçar. Olha que delícia. Vai voltar para casa e vai almoçar com a sua família. Tudo que a gente quer é voltar para casa e almoçar. É só negar. Não vai custar nada. Policarpo, ele responde, ele faz a sua declaração famosa. Inclusive, já passamos aqui em algumas mensagens. Ele fala assim, há 86 anos eu tenho servido ao meu Cristo. Pai. Ele nunca me fez mal algum. Ao contrário, só bem. Como então posso eu maldizer o meu rei e salvador? A história continua dizendo que, não contentes, eles ainda continuaram a ameaçar, falaram, você vai ser comido pelas feras. Negue, 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 negue. Você vai ser consumido pelo fogo. E aí tem uma outra frase, Policarpo, que não é tão famosa quanto essa, mas ele diz ao seu algoz, ele fala, tu me ameaças com fogo, que queima por uma hora. E depois de um pouco se apaga. Mas tu és ignorante a respeito do fogo do juízo vindouro e do castigo eterno, reservado para os maus. E ainda pegou e deu uma provocada. Por que demoras? Faze logo o que queres fazer. Ele foi queimado vivo numa pira no mês de fevereiro, já no calendário gregoriano, no ano de 155
depois de Cristo. Como entender o amor de Jesus numa situação dessa? Como ser fiel a Jesus numa circunstância dessa, igreja do Senhor? Não é fácil. Como se manter fiel a Jesus sendo queimado vivo? Sendo jogado, lançado no pico de uma montanha, num abismo. Como ser fiel a Jesus? Ou mesmo nas provas, mesmo nas dificuldades naturais da nossa vida. Desemprego, fome, não é? As tragédias naturais, as enfermidades, as doenças, necessidades, ou traições, rejeições, difamações, injustiças. Como se manter fiel ao Senhor até o fim? Mesmo quando você olha para o Cristo crucificado na cruz, como entender o amor de Deus Pai pelo seu Filho, que o crucifica? É Deus Pai quem crucifica o seu próprio Filho. Como entender? Esse é o nosso grande desafio. Mas certamente nós somos fortalecidos misteriosamente pela fé em Cristo Jesus. É o poder do Espírito Santo que atua em nós. Não é a mente humana. Não é o nosso poder de entendimento que a gente não consegue. É a graça do Senhor Jesus. Amém, gente? Verso 9. Dá uma olhada no verso 9. O verso 9, olha lá. Conheço então o que mesmo? A sua? Vamos lá, povo. Conheço o que mesmo? A sua tribulação, pela qual você está passando. E também conheço, segundo ponto, o que mesmo? A sua pobreza. Um outro comentarista, pastor, o doutor George Led, ele afirma, olha agora, ele afirma que a pobreza, porque Jesus está falando, conheço a pobreza de vocês aí. Ele fala que a pobreza dos esmirnianos ali, dos irmãos daquela igreja, não era resultado de dificuldades econômicas naturais. Não era crise de emprego, não era inflação, não era nada disso não. Ele fala o seguinte, que a pobreza daqueles irmãos advinha do confisco de propriedades, por serem crentes, impedimento de trabalho e, pasmem, e ladrões que saqueavam livremente os crentes, porque os crentes, eles não gozavam da proteção das autoridades. Eram tratados com desdém. Por isso que os crentes de Esmirna estavam passando por essa situação. O Dr. Led, o George Led, ele inclusive se baseia na revelação que nós temos em Hebreus. Eu vou pedir para projetar aí, você pode marca na tua Bíblia, importante os irmãos estarem atentos. Mas olha só o que diz, o livro dos Hebreus já dá um testemunho dessa situação, desse ambiente que os crentes passavam lá. Ele fala assim, olha, lembrai-vos, porém, dos dias passados em que depois de ser desiluminados, ou seja, receberam a Cristo, vocês suportaram grandes lutas e sofrimentos. Aí, ó, tribulação. 33. Em parte, vocês foram feitos espetáculo com insultos e tribulações. Em parte, fostes participante com os que assim foram tratados. Olha o 34 agora, olha que detalhe. Porque também vos compadecestes das minhas prisões e com alegria permitistes o roubo dos vossos bens, sabendo que em vós mesmos tendes no céu a possessão muito melhor, muito maior e permanente. 35. Não rejeiteis, pois, a vossa confiança, que tem grande e avultado galardão. Glória a Deus. Crente, o povo de Deus, nem gritava, nem saía brigando, nem saía exigindo, mas eles eram roubados os seus bens. O ambiente para a igreja do tempo do Apocalipse era altamente hostil. Altamente hostil. Não era nada fácil. Entende, meus irmãos? Já está aí a grande tribulação. Para esses esmirnianos aqui, já está aí impedidos de trabalhar, impedidos de comprar e vender.
Pediu de comprar e vender. Já é a realidade da igreja. É a marca da igreja. A palavra para pobreza que o apóstolo João usa aqui, porque é igual o amor, né? Os irmãos sabem, você fala amor, na língua portuguesa, os irmãos sabem, é pobre, né? É amor. Você fala para tua esposa, eu amo a minha esposa, eu amo você, meu bem. Aí você pega aquela caneta Bic e fala, como eu amo essa caneta. Você ama a caneta, você ama a esposa, ama tudo igual. A gente não faz diferenciação no grego, não. Então você tem lá, o que é o agapau, que é o ágape. Você tem lá o eros, o filéu, então essas coisas todas. Para a pobreza também. E você tem algumas terminologias que vão elucidar o grau de pobreza. O termo, os alunos, aí, os estudiosos aí de grego, vão perceber que a palavra que João usa, que Jesus fala, eu sei que vocês são pobres, a palavra é pitocheia. E esse pitocheia significa, ouçam, pobreza extrema. Necessidade daquilo que é essencial. Eles não tinham nem aquilo que era o essencial. Pobreza extrema. Não tem problema não, porque, na verdade, quando você vai para a palavra de Deus, você vai para Jesus, o apóstolo Tiago, a palavra do Senhor, ele diz que Deus, Tiago 2,5, vamos ler junto, para dar aquela despertada? E para dar um tempo para minha voz. Vai lá, bem forte. Tiago 2,5, joga para nós aí na tela lá. Cadê o pessoal da tela? Vamos lá, firme. Isso. Para serem. Vocês estão péssimos para ler, gente. Vocês estão assim, ó. Se fosse passar no jogral, ia dar 2, vamos falar 0, hein? Mas você está vendo aí, o que eu quero dizer é o seguinte, tirando a brincadeira à parte, Deus, ele elege os pobres do mundo para serem ricos na fé. Então, embora a igreja fosse pobre financeiramente, pobreza extrema, pitocheia, pobre financeiramente, mas era rica dos recursos espirituais. Pobre na terra, mas rico no céu. Pobre para os homens, rico diante de Deus. E isso é que importa, a gente vai chegar um pouquinho mais para frente. Lá no capítulo 3 do Apocalipse, meus irmãos, e aí a gente vai ver lá o contraponto, você vai ver o contrário, a igreja de Laodiceia é o contrário da igreja de Esmirna. Era rica, mas pobre. O Senhor fala, você é pobre. Ok? Verso 9. Deixa eu correr aqui, gente, senão a gente não... Verso 9. Tem um outro problema no verso 9. Acompanhe na tua Bíblia, vamos lá. A sua pobreza, embora você seja rico, e a blasfêmia. Então, para você estruturar o verso 9 na tua Bíblia, no capítulo 2, encontramos 3 problemas que Jesus fala, que aquela igreja enfrenta. Não é um problema na igreja, é um problema que a igreja enfrenta. Primeiro, perseguição ou tribulação. Segundo, pobreza. E terceiro, blasfêmia, difamação. Eles eram difamados. Está aqui, a blasfêmia dos que se declaram judeus e não são. Sendo isso sim, sinagoga de Satanás. Palavras do Senhor. É sabido, gente, é sabido que os judeus espalhavam, e ouça isso aqui, falsos rumores acerca dos cristãos. Isso desde a época de Jesus. Nós estamos aqui no ano 95, faz uma linha aí. Volta lá para o ano 30, na época do ministério de Jesus, ministério terreno. Os judeus difamavam já, né, os cristãos, desde aquela época. Então isso era um costume, eles eram especialistas em fazer calúnia contra a igreja de Jesus. Então, calúnia, você sabe o que é calúnia? Calúnia, quando fazem calúnia sobre você. Quando fazem difamação, entendeu? Quando falam inverdades, maledicências acerca da tua vida, da tua história, da tua biografia, inverdade, essas coisas.
maledicência, difamação, que a Bíblia fala claramente que isso é pecado, porque a mente, caso aqui, e não é só lá, hoje também temos que trazer para todos os tempos, a mente dos difamadores, dos caluniadores, sejam judeus, que era o caso, sejam ateus, seja crente, seja membro, seja pastor, a mente desse tipo de gente, que fala com maldade, que difama, que faz calúnia, que comete maledicência, é uma mente enviesada pelo mal, é uma mente cheia, transbordante de veneno. De veneno. É pura maldade no coração, é inveja, é ciúmes, é pecado, é orgulho, é ódio. É uma mente que é conduzida por Satanás e não pelo Espírito Santo de Deus. Essa aqui era a situação dos nossos irmãos ali em Esmina. Eles eram acusados de coisas graves. Eu vou listar daqui a pouquinho para os irmãos. Eles eram acusados. Deixa eu lembrar os irmãos aqui. Quem que é o nosso acusador? Quem que é? O diabo. Já falamos aqui na igreja. Crente não pode ser acusador. Cuidado. Esse não é o teu papel de acusar ninguém. Quem acusa é Satanás, é o diabo. Esse é o papel dele. Olha a história lá em Jó. Ele chega para acusar, ele chega para difamar, para caluniar. Crente em Jesus não pode ser difamador. Não pode ser acusador. O diabo é o acusador, ele é o pai da mentira. E aqueles que usam a arma de acusações levianas, que não são verdadeiras, meias verdades para enganar gente inocente, que é o que acontecia também aqui. Sabe, conta aquela conversa fiada, mentiras, meias verdades. Jesus está falando, esses aí são a sinagoga de Satanás. Jesus está falando, sinagoga de Satanás. Pegar aqui novamente o Dr. George Led. Ele afirma, olha para a gente entender, por que sinagoga? Gente, importante para que os irmãos entendam isso. Quando fala de sinagoga, está falando dos romanos. Sinagoga dos judeus. Havia uma sinagoga judaica em Esmirna. Havia. Os judeus haviam se espalhado, pelo mundo antigo. Então, eles estavam presentes, os judeus. E o Dr. George Led, ele fala que havia não somente uma sinagoga, mas uma comunidade judaica muito influente lá. E esses judeus, eles não apenas perseguiam, ouça isso, não apenas perseguiam os crentes, mas eles influenciavam os romanos a prenderem os crentes. De que jeito? Difamando eles. Entendeu? Você quer criar contenda? Você quer criar um ambiente instável? Fale mentira, acuse, jogue dúvidas sobre alguém. Isso é coisa do inimigo, isso é coisa de Satanás, isso não é coisa de Deus. E esses judeus, a sinagoga de Satanás que Jesus está falando, eles faziam justamente esse negócio, esse era o papel deles. Eles difamavam os crentes, eles acusavam os crentes de coisas mentirosas, que eram inverdades. Por isso que o próprio Jesus vai falar que eles são falsos judeus. Nós não podemos esquecer que os judeus, meus irmãos, eles foram os primeiros perseguidores da igreja. Mataram Jesus. No aspecto humano, tá? E na ordem humana, na lei humana. Os judeus articularam tudo. Leia lá os evangelhos. Insistem com veemência. Os judeus mataram Estevão. Mataram Tiago. Os judeus. Chega Paulo, não conseguiram matar porque Deus não permitiu. Mas perseguiram terrivelmente Paulo. E a lista é grande. Você vê lá no livro de Atos, Listra, Corinto, Icônio, Psídia, em Jerusalém. Aliás, depois dá uma confirmada aí para mim, mas o finalzinho de Atos dos Apóstolos, o apóstolo Paulo está preso em Roma.
perseguido pelos judeus em Roma, gente. Em Roma. As comunidades judaicas estavam em todas as cidades. Em Roma, perseguindo o apóstolo Paulo até lá em Roma. Então a gente sabe por quê? Porque os judeus haviam um ódio gratuito contra os cristãos. Os judeus, eles se consideravam um único povo de Deus. Os filhos da aliança, os filhos do pacto, da lei de Moisés. Então eles se consideravam assim, somente eles é que eram do Senhor. Então eles passam a perseguir o Messias, o Filho de Deus, e passam a perseguir os discípulos de Jesus, a igreja de Jesus. E dessa forma, perseguindo a igreja, o próprio Jesus vai dizer o seguinte: esses judeus aí não são judeus. Sinagoga de Satanás. Quero compartilhar aqui com os irmãos essa questão dos judeus. Inclusive, nós escrevemos no informativo, está lá, leia lá sobre os judeus. Romanos 2, 28 e 29, dá uma olhada aí. Está vendo aí, irmãos? Vamos ler? Diz assim, ó: não é judeu quem o é apenas exteriormente. Não é. Nem é circuncisão a que é meramente exterior e física. Não. Olha o que ele fala. Palavra de Deus, Romano. Judeu é quem o é interiormente. E circuncisão é operada onde, gente? Coração, pelo Espírito e não pela lei escrita. Para estes, o louvor não provém dos homens, mas de Deus. A circuncisão, agora, o que Paulo está dizendo no Novo Testamento? Não é na carne, mas é no coração. É feito pelo Espírito Santo, através da fé. É graça do Senhor Jesus. Ele está dizendo o seguinte: os verdadeiros judeus, agora, é o povo do Messias. Entendeu? O verdadeiro judeu é a igreja. Então, o Apocalipse, aqui, que Jesus está dizendo, aqui no verso no verso 9, perdão, finalzinho do verso 9, é o seguinte: o próprio Senhor Jesus está fazendo essa distinção entre o Israel carnal, né, que se dizem judeus, ou seja, se acham povos separados exclusivos de Deus. E o Senhor, ele faz aqui essa distinção real entre o Israel espiritual, que é a igreja de Jesus. Há uma diferença enorme. Então, meus irmãos, os judeus aqui de Esmina se tornou essa religião do ódio, de perseguição, rejeitando a verdade. Inclusive, quando nós falamos de Policarpo, tinha na comissão que condenou Policarpo, tinha os judeus ali. Policarpo era pastor da igreja. Tinha os judeus envolvidos. Quais eram as acusações? Pegar aqui o George Led novamente, e outros também, aqui o Justo Gonzalez, olha só. Eram mentiras levianas. Por exemplo, perseguiam a igreja, causando difamação e mentira. Falavam que os judeus, que os cristãos eram canibais. Põe para nós aí a listinha. Olha lá, acusação. Canibal. Por que canibal? Olha que coisa sem nexo. Por quê? Porque celebravam a ceia. Que era o que mesmo? A ceia, o corpo e o sangue de Cristo. Quer dizer, os judeus espalhavam esse boato. São canibais. Falavam que os crentes, que os cristãos, outra mentira espalhada pelos judeus, que os cristãos eram imorais. Por quê? Foi pesquisar, diz que é por causa da festa do ágape, é a festa do amor. Festa do ágape, não é a festa do Eros. Festa do Eros quem fazia eram os romanos. As orgias que aconteciam nos templos, né? As prostitutas cultuais que tinham lá. Então, uma confusão. Não, os cristãos não eram imorais. O ágape é a festa do amor. O amor de se doar, o amor incondicional. É o ágape. 3, que eles eram inimigos da onde, gente? Por quê? Porque você sabe como que é. Até hoje acontece isso. O camarada entrega o coração para Jesus, já cria o quê mesmo? Uma discórdia,
no meio da família. Isso também acontecia lá. As famílias que eram devotadas ao culto pagão, aos deuses pagãos. E aí eu pude deixar de me lembrar. Jesus falou. Jesus já tinha cantado a letra. Olha o que Jesus falou, não se assustem. Jesus falou lá em Mateus. Olha a palavra profética impressionante de Jesus. Ele falou assim, ó, pois vim para fazer que o homem fique contra o seu pai, a filha contra a sua mãe, a nora contra a sua sogra. Os inimigos do homem serão os da sua própria família. Em muitos casos acontece isso mesmo. Cheio de casos. E isso acontecia já lá no primeiro século. Né? Então, os cristãos eles eram acusados de destruir, de dividir a família. 4, eles eram acusados de ateísmo, porque os crentes se recusavam a adorar os deuses lá romanos. E 5, eram acusados, são 5 pontos, tem mais, mas principais, de rebelião, justamente porque eles eram acusados de serem desleais a Roma, desleais a César e essa coisa toda. Então tá aí, irmãos, o verso 9, vou passar aqui o 10 e 11 rapidinho. O 9 é justamente isso aí, tribulação, me ajudem aí. Jesus fala, eu conheço sua tribulação, a sua pobreza e toda a blasfêmia que fazem contra você. Toda a difamação que estão fazendo contra você. Verso 10, vamos caminhar, vamos lá. Verso 10. Estão comigo, gente? Está dando para entender tudo certinho? Na boa? Está entendendo? Não tiver, levanta a mão, viu? Depois a gente responde. Depois. Verso 10, diz assim, não tenha medo das coisas que você vai sofrer. Ai, lembra que nós falamos lá do pré-tribulacionismo, essas coisas todas, meu amigo? Não tenha medo das coisas que você... A igreja tem a marca do sofrimento. Eu também não quero sofrer, não. Estou orando para passar por isso, não tem esse negócio. Mas vamos ser fiel aqui à palavra. Não tenha medo das coisas que você vai sofrer. Esse que o diabo está para lançar alguns de vocês na prisão. Quer dizer, Jesus ele alerta que eles iriam sofrer, iam ser jogados na prisão pelo diabo. Dito e feito, os cristãos realmente já estavam sendo lançados. Falei agora há pouco de 2.000 que foram jogados lá. E a prisão ali, meus irmãos, era nada mais, nada menos do que a antessala do túmulo. Esquece a ideia de prisão que você tem hoje. Na prisão ali, eles não recebiam nada. Entendeu? Não tinha comida, não tinha alimento. Eles eram infectados lá com doenças, pestilências, lepra. Eram os cristãos. E morriam mesmo. Mas Jesus falou, vocês serão postos à prova. Lá no verso 10, né? Estavam sendo postos à prova. A gente deve lembrar que nosso Deus é fiel e Deus permite que a gente passe por provações, viu? E por sofrimento, mas uma boa notícia, e aí eu queria que você enchesse teu coração, um detalhe muito importante, é que a prova que Jesus nos permite passar tem data para começar e data para terminar. Porque o choro de um homem, de uma mulher de Deus pode durar a noite toda, mas a alegria vem pela manhã. Quando você lê aqui, ó, é tempo para acabar. Jesus disse que essa tribulação teria um tempo de 10 dias. Que tempo de 10 dias? Não é 10 dias literais, não é calendário, esquece isso. É prazo para terminar. É isso aí. E é um tempo curto. Tudo bem, o curto para Deus não é o nosso, né? Porque Deus, ele é o dono da eternidade. Para nós, um ano já é muita coisa. A gente não aguenta muita coisa, não. A gente sofre. Mas é tempo para começar, tempo para terminar. E isso é muito importante a gente perceber, porque as adversidades que nós enfrentamos, as decepções que a gente passa no mundo, fruto do nosso erro, muitas vezes. Fruto da nossa má plantação, má semente que nós plantamos, isso é coisa nossa, são decepções que a gente vai sofrer. Agora, aquele que é fiel ao Senhor, e ainda assim passa por provas, como era aqui a tribulação de Esmirna, é um tempo de 10 dias. É um prazo para começar e para acabar. Então, assim, coloque a esperança no teu coração. Creia, eu sei a tribulação que você está passando.
E eu estou contigo, eu vou te abençoar. Então você vê que são verdades que a gente pode aplicar na nossa vida. 3 verdades, pelo menos aqui. O sofrimento é sério. Nesse mundo vocês vão ter aflições. Mas é limitado. E 3, e tem um tempo para terminar. É breve, porque a nossa vida não está aqui nesse mundo, nós não dependemos desse mundo, nós temos que estar no Senhor, e é assim que nós vivemos. Amém, meus irmãos? Importante isso, tá? Saber que Deus está no controle de todas as coisas, e Deus é que permite que o sofrimento nos pegue, mas tem limite para tudo, então nós não podemos ter medo. Essa é a mensagem, nós devemos ser fiel até a morte. Meus irmãos, uma palavra como essa, ela serve para mim, serve para você, serve para a nossa caminhada de fé. Deixa eu dizer para você uma coisa muito séria. Creia em Jesus. Creia na palavra de Deus. Olha, é preferível morrer nesse mundo a negar Jesus Cristo. Jesus, ele espera que a gente viva uma vida de fidelidade. No nosso testemunho, na nossa casa, nos nossos negócios, no nosso trabalho. Não troque Jesus por nada. Não troque Jesus pelo sucesso da tua carreira. Não troque Jesus pela tua namorada. Não troque Jesus pelo pecado. Não troque Jesus por nada. Ele espera a nossa fidelidade. Seja fiel, custe o que custar. Seja fiel. Lutas nós teremos. O próprio Senhor Jesus, ele fala que, da mesma forma que o perseguiram, nós também seremos perseguidos. O apóstolo Paulo, ele fala que, uma coisa interessante, ele fala assim, a vós foi dado o privilégio de não apenas crer, ouça isso, mas também sofrer por Jesus. Ele chama de privilégio, meu irmão. Privilégio. Não crer, não apenas cultuar, mas sofrer. Jesus, ele conhece as nossas tribulações. Ele anda no meio dos candelabros, os candeeiros. Ele anda no meio da igreja. Ele conhece toda a nossa dor, todo o nosso medo. Ele conhece aquilo que a gente está passando. Ele sabe as lágrimas que você tem tido, as angústias, as decepções. E aí, nessas horas duras, tente olhar além do problema. Tente enxergar a promessa que Jesus faz para as nossas vidas. O verso 10, está com a tua Bíblia aí, fala assim, não temas as coisas que tens que sofrer. Gente, isso é um aviso para nós. Para que a gente não fale, mas por que estou sofrendo? Veja, nós passamos por tribulações. E Jesus está falando, não é para temer. Se você está em santidade, se você está em obediência ao Senhor, não tema. Ele está com você. E Jesus conclui a sua mensagem no verso 11, dizendo, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Em outras palavras, creia. Não olhe para o sofrimento, não olhe para as lutas, mas olhe para a recompensa. Creia em minhas palavras. Está dizendo aqui, o vencedor de modo nenhum sofrerá dano do que mesmo, gente? Da segunda morte. Vocês podem até passar pela primeira morte, mas não pela segunda morte, porque lá não vai ter morte, não vai ter dor, não vai ter choro. Se você estiver em Cristo, você até pode sofrer o martírio, pode ser, mas você, estando em Jesus, vai escapar do lago de fogo, que é a segunda morte. Então, creia nisso e receberemos a coroa da vida. Ser fiel até a morte e receberás a coroa da vida.